Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos finalizar nossa 13ª lição, a obra de Cristo Jesus. Irmãos, é um prazer estar com você nesse estudo desse discipulado. Nesse vídeo nós vamos falar da ascensão de Jesus. O que é ascensão? A subida de Jesus. Os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas dão testemunho da ascensão. Ela nos ensina que o nosso mestre é o Cristo celestial. Jesus deixou o mundo porque havia chegado a hora de regressar ao Pai, e a sua partida desse mundo foi sobrenatural, como também foi sobrenatural o seu nascimento. Da mesma forma que Jesus Cristo teve um nascimento sobrenatural, a sua partida também foi. A ascensão de Jesus, vemos o Cristo celestial, agora veremos o Cristo exaltado, irmãos. Foi em vista de sua ascensão e exaltação que Cristo declarou: é-me dado agora todo o poder ou autoridade no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Veja também Efésios capítulo 1, verso 20 e 23, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, Filipenses, capítulo 2, verso 9 ao 11. O texto bíblico afirma, irmãos, que ele foi exaltado pelo Pai e em recompensa por sua obediência até a morte. A ascensão, Cristo exaltado, agora o Cristo soberano. Cristo ascendeu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. Ele é a cabeça de todo varão, a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, verso 10. Todas as autoridades do mundo invisível, tanto como as autoridades do mundo dos homens, estão sobre o domínio de Cristo Jesus. 1 Pedro 3, 22. Romanos 14, verso 9. Filipenses 2, 10 e 11. Essa soberania universal de Cristo é exercida em favor da sua igreja, a qual é o seu corpo. Jesus é soberano em favor da igreja. Cristo que prepara o caminho. A separação entre Cristo e a sua igreja na terra não é permanente. Depois que está falando, depois que Jesus subiu, Jesus ascendeu-se ao céu, certo? Essa separação não é permanente, porque ele subiu como um precursor para preparar o caminho para que o homem, para nós depois que iremos segui-lo. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Em sentido espiritual, irmãos, a igreja está seguindo o Cristo glorificado agora. Nós seguimos a Cristo glorificado, de forma espiritual. Seguindo a Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus. Entretanto, haverá uma ascensão literal agora da igreja para estar com Cristo, o arrebatamento. Ele vai vir nos buscar. Ele foi preparar lugar, agora vai vir nos buscar. O Cristo intercessor. Ele, por ser intercessor, ele é o paráclito, é advogado. Em virtude de ter assumido a nossa natureza e ter morrido por nossos pecados, Jesus agora é o mediador entre Deus e os homens. Mas o mediador é também um intercessor. E a intercessão vai um pouco além do que a mediação, irmãos. Um mediador pode ajuntar as duas partes e depois um mediador pode ajuntar duas partes e depois deixá-las por si mesmo para que resolvam suas dificuldades. Porém, o intercessor diz algo em favor da pessoa pela qual se interessa. Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, ascendeu por nós, subiu ao céu por nós e também intercede junto ao Pai por nós. Romanos 8:34. Nossa esperança não está em um Cristo morto, mas é um Cristo que vive e não
e não vive somente, mas é um Cristo que vive e reina com Deus, irmãos. O sacerdócio de Cristo é eterno, a sua intercessão é permanente. Porque nós cremos em sua ressurreição? Quero fazer essa pergunta final, finalizando o nosso estudo. Por que você crê na ressurreição de Jesus, irmão? Minha irmã, por que a senhora crê na ressurreição de Jesus? A fé cristã não está fundamentada em falácias ou em conjecturas de homens, em falácias, como descreve o apóstolo Paulo, não está estabelecida em filosofia de homem, mas a nossa fé está fundada no poder de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Assim também nós cremos não apenas que ele é o Filho unigênito de Deus, mas também cremos que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e reina à destra do Pai. Por que nós cremos na ressurreição? Porque, irmãos, o primeiro motivo concreto, primeira prova, porque o túmulo está vazio, irmãos. Lucas 24:3, João 20, do verso 1 ao 8. Vocês cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio, disse um cético francês. Tem verdade mais gloriosa que a certeza de servir a Cristo cujo túmulo está vazio, irmãos? Por que o túmulo está vazio? Porque ele ressuscitou. E ele está vivo para a glória de Deus. Primeiro motivo porque nós cremos na ressurreição. Segundo motivo, o silêncio dos inimigos. Mateus 28, verso 11 ao 14. Os inimigos da fé não conseguiram preencher o túmulo. Eles tentaram esconder. Tentaram bolar planos para inventar desculpa. Um plano de inventar uma desculpa, irmãos, e falar ao governador que vieram aqui roubar o corpo, mas eles não conseguiram. Não conseguiram porque eles sabiam que o túmulo ficou vazio de forma sobrenatural. Ninguém viu, desapareceu, irmãos. Ninguém quis provar. Então ninguém conseguiu provar isso. Jesus Cristo apareceu depois ressuscitado para os seus discípulos e aquelas pessoas começaram a se maravilhar. Então aqueles homens bárbaros não conseguiram provar que o Filho de Deus, eles não conseguiram provar que o corpo do Filho de Deus foi roubado. Por isso eles ficaram em silêncio. Eles tiveram que calar a boca. Eles tiveram que aceitar, irmãos. Depois veio por que nós cremos na ressurreição? Por causa das aparições do Senhor. Atos capítulo 1, verso 1 ao 3. 1 Coríntios 15, verso 5 ao 9. As aparições de Jesus ocorreram após a sua morte. Nessa hora, certamente, o apóstolo Judas Iscariotes já não estava no meio deles. O sepultamento e ressurreição após sua morte. Principais aparições de Jesus após sua morte, após seu sepultamento e ressurreição. Mas antes de tudo isso, tudo antes da ascensão, Jesus Cristo ainda vai passar pelos discípulos, vai visitar cada um deles para reacender a fé de cada um, para que eles não morram na fé, porque eles viram que Jesus estava morto, Jesus tinha sido crucificado e morto, eles não poderiam perder a fé. Tudo que foi construído no ministério de Jesus não poderia ficar caído por terra. Por isso Jesus Cristo agora vem as aparições dele para reacender a fé dos discípulos, para provar que ele é o Cristo, ele é o Messias. Paulo listou diversas aparições pós-ressurreição de Jesus a várias pessoas. No Evangelho de Mateus também Jesus aparece para Maria Madalena, lá no seu túmulo vazio. Posteriormente, Jesus também aparece aos 11 discípulos. Jesus aparece no meio dos discípulos e teve um que duvidou. Depois Jesus Cristo aparece para aquele que duvidou também. E ainda deixa ele tocar nas feridas, nas suas feridas.
Nas aparições de Jesus, havia um dos discípulos que era seu irmão, Tiago. Tiago não acreditava em seu irmão, Jesus. Ele não tinha a fé viva em Jesus Cristo. Então, depois das aparições, Tiago, o irmão de Jesus, ele se converte ao cristianismo, porque ele ainda não tinha sido convertido, ele não tinha aceitado essa fé ainda, não tinha nascido a fé genuína. Depois de convertido, viu Jesus ressuscitado, converteu-se, então depois ele se torna o pastor da igreja de Jerusalém, irmãos. Porque nós cremos na ressurreição? Por causa desses motivos. A mudança no dia da adoração. Atos versículo 20. Atos capítulo 20, verso 7. 1 Coríntios 16, verso 2. Irmãos, aqui está falando do primeiro dia da semana, quando os apóstolos pediam para as pessoas recolherem as ofertas e as ajudas no primeiro dia da semana, que era no domingo. Então, o domingo da ressurreição agora se tornou o dia do Senhor, porque ele ressuscitou no domingo. Para as igrejas cristãs e toda a história. Daí o nome domingo, que é no latim Dominicus, que significa dia do Senhor. Dominicus significa dia do Senhor, em referência ao seu domínio e ao seu poder que o ressuscitou do poder da morte. A descida do Espírito Santo, a segunda evidência gloriosa do poder de Deus para a igreja. A primeira gloriosa obra de Jesus foi a ressurreição. E a segunda obra gloriosa é a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Capítulo 8 de Atos, versos 12 ao 16. Capítulo 10, verso 44 ao 46. Capítulo 19, versículo 3 ao 6, irmãos. A descida do Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecoste é a evidência mais gritante de que ele vive e assentou à destra de Deus. Entende, irmãos? Quando Jesus, lá no começo de Atos, Jesus vai ascender ao céu, vai subir ao céu, ele deixa uma promessa, uma ordem para seus apóstolos, seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido. Então Jesus Cristo estava prometendo que iria vir um outro Consolador. Então, na descida do Espírito Santo, é uma evidência gloriosa de que Jesus Cristo subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. Todas as evidências anteriores podem ser argumentadas como temporária e externa, mas a presença do Espírito Santo no crente é permanente e pessoal. Olha aí, irmãos, a maior prova de que Jesus reina, vive e reina, que ressuscitou, a maior prova é que o Espírito Santo habita no crente permanentemente. Glória a Deus. Na nossa conclusão, eu quero deixar então esse texto, esta frase de Santo Agostinho: creio, para que possa entender. Todo crente deve crer para que possa entender. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua mente para você entender a palavra de Deus e não ser enganado. A partir de hoje, creia na palavra de Deus, busque conhecimento na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te dar sustentamento, vai te dar uma base firme da sua fé. É a palavra de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui.